porque eu comecei a ir pra igreja. Diários de uma crente do cu quente. Tô brincando, gente, que eu não posso mais falar palavrão. Eu vou tentar fazer um vídeo sem cortes, tá? I go try. Gente, eu vou falar, tipo assim, resumidamente, porque eu acho que dá pra fazer um vídeo bem legal relacionado a isso. Brincadeira, eu nem sei se... Eu vou só falar. Check? Beleza. Bom, gente, eu sempre me senti muito próxima de Deus. Muito, 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 muito. Sempre, 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 sempre. Tanto que, tipo assim, se vocês estão me vendo aqui hoje, é graças a ele, literalmente, tá? Porque já passei por diversas coisas. Depressão, ansiedade, tal, e que eu poderia já ter... Ou em relacionado até a fama mesmo. Pra vocês estarem me vendo aqui hoje, foi porque ele fez eu não desistir, tá? Porque é difícil. E eu sempre fui muito próxima de Deus, mas eu nunca fui de frequentar a igreja. Então eu era aquele tipo de pessoa que ia, sei lá, uma vez por ano pra agradecer, mas nada muito fixo. Essa ventosa aqui tá me irritando, que ela tá caindo. Ficou? Ficou. Então, sempre me sentia muito próxima, mas eu nunca fui de frequentar 100%, assim, sabe? E beleza. Sempre me sentia muito próxima, orava toda noite e tal. Eu nunca fui batizada em nenhuma religião, porque meus pais, eles não me batizaram quando pequena, nem eu, nem minha irmã, porque eles pensaram na cabeça deles que a gente podia ter o livre-arbítrio de escolher qual a gente gostaria de participar, qual religião a gente queria participar, quando a gente tivesse discernimento pra decidir isso, sabe? Então, eu não sou batizada em nenhuma religião, mas nada contra pais que batizam, tá? Não tô falando sobre isso, tô falando sobre que eu não tenho religião e por conta disso, por conta desse motivo que eu expliquei que eu não tenho. Mas estou conhecendo a Lagoinha de Alphaville, tô indo faz 2 meses, que é uma igreja cristã evangélica. Eu acho que é assim que fala, gente, eu não sei, perdão se eu falei alguma coisa errada, que eu realmente estou conhecendo agora, então pode ter coisas que eu não sei explicar e expressar direito. Enfim, eu tenho uma amiga Duda, que ela era minha amiga, ela sempre foi minha amiga faz uns 2 anos. E eu conheci ela antes dela se converter. E ela se converteu e ela sempre me chamava pra ir. Sempre, 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 sempre. E eu sempre tive vontade de ir. Mas sabe quando você não se sente pronta? E eu vou falar sobre estar pronta também depois. Porque tem uma frase que... Depois eu falo pra vocês. Enfim, ela sempre me chamava e ela sempre falava que tinha certeza que eu ia me entregar 100% se eu começasse a ir. E eu tinha certeza absoluta disso, que se eu fosse, eu ia me entregar 100%, que é exatamente o que tá acontecendo agora. E aí eu ainda tava numa fase que eu queria continuar indo pra festa, sabe? Beber, fazer coisas que dentro... Ah, outra coisa que eu queria falar. Se você começa na igreja, você pode continuar indo pra festa, você pode continuar bebendo, você pode continuar fazendo o que você quiser. Só que, eu não sei explicar, você simplesmente perde a vontade. E não é uma coisa que, tipo assim, você se força a perder a vontade. Tipo assim, Liz, você tá se prendendo de não ir. Gente, você simplesmente perde a vontade, é bizarro. Você simplesmente perde a vontade de fazer diversas coisas que você fazia antes. E é bizarro mesmo, porque, tipo assim, quando eu ia imaginar que eu não ia sentir vontade de ir pra festa, sabe? Eu posso falar que 99% eu não sinto mais falta de ir pra festa. Existe 1% ainda, tá? Não vou... Gente, eu vou ser 100% séria com vocês, como eu sempre fui. Mas, tipo assim, de 100%, 99% eu não tenho mais vontade. E esse 1% é tão minúsculo que faz 2 meses que eu não saio. Então, é sobre isso, porque uma amiga minha me perguntou, Liz, mas você não pode mais ir pra igreja, você não pode mais ir pra festa, você não pode mais fazer tal coisa. Você pode fazer, você simplesmente perde a vontade. E pelo menos comigo foi assim, tá? Você perde a vontade, é bizarro. E tá, continuando sobre... A Duda sempre me chamava pra ir pra essa lagoinha em Alphaville. E tem outras lagoinhas também, tá? Uma coisa que eu descobri também que eu não sabia, mas tem em vários lugares. E ela sempre me chamava pra ir e eu nunca ia. E aí, isso faz 1 ano, assim, mais ou menos, que ela sempre me chama. E eu nunca fui. E aí, em julho do ano passado, eu fui pra Porto Seguro. Muito álcool. Vocês sabem como é que é, gente, é super legal, né? Mas eu tive um episódio de crise do pânico, na verdade um início de crise do pânico, que eu já comentei com vocês sobre isso, de muita ansiedade e tal. E aí eu lembro que a primeira pessoa que eu pensei foi mandar mensagem pra ela e pedir oração pra ela. E ela mandou áudios lindíssimos pra mim, falando que tinha certeza que se eu fosse, eu ia me entregar 100% e que Jesus tinha planos incríveis pra minha
trajetória dentro da igreja e fora da igreja, que eu digo isso aqui, que vocês estão vendo agora. E eu sempre acreditei muito no que ela falou, porque eu sempre soube que eu seria famosa. Isso sempre foi muito claro pra mim. Mesmo que eu ainda não seja, mas isso foi muito claro pra mim. E então, tipo, eu sabia que ia ter algum nicho, mas eu sempre senti muito forte isso. E quando ela me falou isso, eu já tinha esse pensamento na minha cabeça, porque minha mãe também falava isso pra mim. Mas foi uma coisa que ela falou, ficou na minha cabeça, mas eu voltei da viagem e continuei indo pra festa e tal, não fui pra igreja. Acho que acabei indo uma vez ano passado, não nessa Lagoinha, mas uma outra. Mas aquele esquema que eu falei pra vocês, que eu ia, ficava, ó, ia uma vez por ano, fazia, agradecia e... sabe? Mas eu sempre senti coisas maravilhosas, todas as vezes que eu fui pra igreja, eu sempre senti coisas lindas. Mas, beleza. Aí, esse ano eu fui pra Porto Seguro de novo. E eu acho que por gatilho, eu acabei tendo aquela mesma sensação da ansiedade lá no mesmo lugar. Por gatilho de ter tido no ano passado, imagino. E aí, desde então... ano passado... eu esqueci de falar isso. Ano passado, depois que eu voltei de Porto, que eu tinha tido a crise de ansiedade, toda vez que eu saía, que eu ficava com medo de ter a crise, eu sempre pensava, mesmo sem frequentar a igreja fixa, né? Sempre pensava, Deus tá comigo, não vai acontecer nada. E o medo e a ansiedade passava na hora. E aí, dessa vez que eu voltei da viagem, toda vez que eu saía, eu falava essa mesma coisa, Deus tá comigo, não vai acontecer nada. Mas eu ainda continuava com medo. E aí, a partir disso, eu percebi que eu estava distante de Deus. E eu comecei a ver que a quantidade de vezes que eu agradecia antes, e a quantidade de vezes que eu orava antes, e a quantidade de vezes que eu sentia a presença dele antes, era muito maior do que eu estava sentindo há 2 meses atrás. Mesmo sem frequentar a igreja, eu sentia muito mais. E aí, desse ano, eu não estava sentindo. Sentia, mas não sentia mais tanto, sabe? E aí eu falei, caraca, o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. Porque eu falo que, tranquilamente, que Deus salvou a minha vida, tipo assim, em diversos aspectos. Mesmo sem frequentar a igreja antes, tá? Então, tipo, eu falei, caraca, o que tá acontecendo? Como assim? E aí eu comecei a pensar comigo, tipo assim, como assim não estou sentindo o que eu sentia antes, sendo que Deus que me deu tudo isso que eu tenho hoje? Como? Sabe? E aí eu falei, caraca, eu preciso começar. Aí, preciso. Só que, mesmo assim, falei que precisava, não fui. E aí, isso em julho. Aí passou julho, em agosto, eu tive uma outra... Aliás, voltei em julho de Porto Seguro. E depois de uma semana, eu tinha uma outra viagem a trabalho. Fui pro aeroporto. No caminho do aeroporto, eu já surtei no carro falando que não queria ir, porque eu estava com medo de ter ansiedade. E falei que não queria ir. As minhas amigas vieram falar comigo, meus pais conversaram bastante comigo. Consegui me encorajar pra ir. No aeroporto, na fila de embarque, eu falei, não vou ir. E não fui. E aí eu percebi que, de fato, eu precisava cuidar de mim. E aí foi quando eu comecei a fazer psicólogo e tal. E comecei a fazer psicólogo. Só isso, tá? As minhas orações continuavam, tudo continuava, mas eu não sentia a mesma coisa que eu sentia antes, sabe? Aquela presença que eu sentia, tipo assim, demais, mesmo sem frequentar a igreja. E aí, beleza. Não fui nessa viagem. Fiquei, acho que essa semana... porque eu me sinto muito bem quando eu tô com a minha família. Muito bem. Então, eu fiquei com eles, tá? Eu fiz algumas coisas aqui também, fui pra festa também. Mas estava aqui. Beleza. Aí, depois de um mês, mais ou menos, eu tive uma outra viagem a trabalho. Antes dessa viagem a trabalho, eu já estava com medo de acontecer a mesma coisa da outra viagem, de não conseguir ir. Mas, no final de semana antes da viagem, eu fui pra um templo de meditação pra acalmar minha mente, porque tava assim, um turbilhão, tinha acabado de terminar, tinha dado todo aquele bafafá. Tava muita informação na minha cabeça, minha ficha tava caindo, que eu tinha muitos fãs, porque em Porto, gente, nunca tantas pessoas tiraram foto comigo na minha vida. Então, sabe, aquele processo, e mais o processo de crescimento, sabe, tipo assim, parece besta, mas muita informação, muita informação. E aí, beleza, eu fui pra esse tempo de meditação com a minha mãe, e aí deu pra dar uma acalmada na mente. Nesse tempo também eu fiquei lendo um livro que chama O Poder do Subconsciente, onde tem algumas dicas de como você dominar o seu subconsciente, sabe? Pra evitar que essas coisas aconteçam.
E nesse tempo eu também orei bastante, mas não tinha ido pra igreja ainda. Aí eu fui pra essa viagem de trabalho, consegui, graças a Deus. Mas tiveram 3 festas nessa viagem de trabalho. E foi quando deu toda aquela polêmica lá, não sei se vocês lembram, mas enfim, teve uma super polêmica e eu tava lá, fragilizada. Não era pra eu ter ido. Eu fui a trabalho, mas eu digo que não era pra eu ter ido porque eu não estava bem psicologicamente, como falei aqui. E aí, aquele turbilhão de gente, turbilhão de informação, eu tava, tipo assim, pirando, mas graças a Deus foi tudo bem. Só que na última festa, eu comecei a sentir aquele medo que eu falei pra vocês, da ansiedade e tal. Eu nem cheguei a ter, mas o que me impede de fazer alguma coisa é o medo, o medo. E aí, nesse último dia, eu liguei pra uma amiga minha. Ah, e todos os dias eu fiquei falando com a Duda, a minha amiga que sempre me chama pra igreja. E a Katê, que é uma amiga da Duda também, que eu conheci, que também frequenta essa mesma igreja. E aí, eu liguei pra Katê, acho que a Duda tava dormindo na hora, por isso que eu não consegui falar com a Duda. Mas a Duda, várias vezes que eu pedi, a Duda faz oração pra mim, que eu tô com um pouco de metal. Sempre me mandava áudio de oração. Mas, gente, juro, estar perto de pessoas assim, inexplicável. E eu lembro que eu liguei pra Cateira de noite. As pessoas estavam todas na festa. Eu fui pra festa, mas voltei pro quarto. Eu fingi pras meninas que eu estava com sono. Mas, na verdade, eu não tava me sentindo bem. E aí, eu liguei pra Catê e a Catê fez uma oração. Gente, que faltou, assim. Cara, acho que até meus cílios fake arrepiaram. Bizarro. E aí, ali eu senti o que eu não sentia há muito tempo. E aí, ali eu falei, quando eu voltar de viagem, eu vou começar a ir na igreja. E aí foi quando eu voltei de viagem e comecei a ir. E desde então, não parei. E aí, uma coisa também, a Lagoinha, a de Alphaville, é longe da minha casa. É 1 hora da minha casa. Mas é uma igreja que eu gostei. É a que eu tive o primeiro contato. E vou continuar indo porque não me atrapalha essa locomoção por ser longe do que... Porque eu sinto lá, sabe? Tem diversas igrejas que você pode sentir o mesmo, mas a gente acaba pegando apego, sabe? Pela igreja. E por ser longe, isso não se torna uma dificuldade pra mim. Mas no começo eu pensava, ai, é muito longe. Ai, eu não vou. Ai, eu vou uma vez só, mas não vou de novo, que é muito longe. Vou mês que vem. E aí eu parei pra pensar, se fosse uma festa com essa... Na época, antes, né, quando eu ia pra festa. Eu posso estar falando isso e pode ser que eu vá pra uma festa semana que vem, gente. Só pra vocês não me virem me julgar. Mas, não que eu vá, mas enfim. Quando eu ia pra festa. Festas pra mim que era 50 minutos da minha casa, de boa. Porque eu moro em São Bernardo, então realmente, de fato, as coisas são longe da minha casa. Mas o que eu comecei a pensar na minha cabeça era, se fosse uma festa 50 minutos da minha casa, eu ia. Então por que a igreja 50 minutos da minha casa eu não vou? E aí eu comecei a thinking about it. Falei, epa. Entendeu? E aí foi quando eu comecei a ir que eu falei, caraca, vou ir. E aí eu comecei a ir e desde então eu não parei. Vou todo sábado e domingo. Sábado tem o Legacy, que é um culto de jovens. É 19+, mas vai uma galera mais jovem também. É muito bom, é incrível. E domingo tem o pastor André Fernandes, que é o pastor lá da Lagoinha, de Alphaville, que é incrível, inexplicável também. E domingo é mais família, sabe? Então, geralmente vai mais família. E aí, no Legacy, que é sábado, vai mais gente da minha idade, sabe? O pessoal até um pouco mais velho, um pouco mais novo. E no domingo também, às 18, que é o mesmo horário que é o culto de domingo do André Fernandes, tem num outro espaço, a Lagoinha de Alphaville é muito grande, gente. Tem num outro espaço lá um culto pra 18 menos. Então, pra você que tem 10 a 18 anos, tem esse culto também que é muito legal, que você pode ficar lá e seus pais podem ficar no culto do André também, que é muito legal. E é isso, gente. Mais ou menos o meu processo foi até aqui. E estou conhecendo, estou me aproximando e venho sentindo coisas incríveis. E vocês que tiverem a oportunidade de conhecer alguma igreja ou que querem acreditar em alguma coisa, é muito bom se sentir próximo de algo que vocês acreditam, sabe? E vem salvando a minha vida, como sempre salvou. E é muito importante não desistir, porque é difícil. Você não vai ser curado de um dia pro outro. Só que você sentir a presença e você estar com pessoas que têm a mesma idealização e acreditam nisso, amigos de Jesus, sabe? Tipo, tem muita gente que fala, sejam amigos de Jesus, que o pessoal da igreja fala isso. E é um fato, tipo assim, é muito bom.
ser amigo dessas pessoas. E eu venho conhecendo bastante gente. E é muito especial. Enfim, gente, é basicamente isso. Estou conhecendo. Vou ter muitas coisas pra aprender ainda. É muito importante que não venham julgamentos, porque eu vi uma frase também que é real. Alguns cristãos que atrapalham desculpa, o processo de quem tá iniciando a ser cristão pelos julgamentos. Ai, tá indo pra igreja, mas tá de cropped. Ai, tá indo pra igreja, mas bebeu ontem. Ai, tá indo pra igreja, mas tá falando palavrão. Não atrapalhem o processo dos outros. Eu tô começando aí agora. Mas eu garanto pra vocês que quando eu já tiver convertida, quando eu me batizar, fiquem tranquilos que eu não vou julgar nenhum de vocês. E o processo é assim, e eu falo isso pra vocês mesmos, crentes, que acabam julgando. Não julguem, acolham. Essas pessoas que estão no início precisam que vocês acolham, como a Duda e a KT estão fazendo comigo, sabe? Como as pessoas que eu estou conhecendo na igreja estão fazendo comigo. É muito importante que vocês não julguem, e sim acolham. Expliquem o porquê não pode, explique o porquê não faz sentido, mas não apontem, tá? Outra coisa também, eu sei que você pode estar nesse vídeo e não ter interesse de conhecer Jesus, até porque você pode ter crença em outra coisa. E tá tudo bem, eu te respeito, tá? Esse vídeo é mais pra falar sobre como está sendo a minha experiência, ok? Eu respeito todas as crenças e você acredita no que você quiser e no que vai te fazer bem. Só estou falando sobre o meu caso e se você tiver a oportunidade de conhecer quem eu estou conhecendo, que é Jesus, e se aproximar cada vez mais de Jesus e Deus e da igreja, conheçam. É muito legal. E é muito bom. É isso. Beijo. Esqueci de falar de uma pessoa super especial que vem me ajudando muito também. O Lorenzo. Hoje a célula que eu fui, a The Flame. Olha, ele me deu até um moletom. É uma célula que fica na Zona Norte, toda sexta-feira, às 8 horas. E o Lorenzo é um amigo meu que eu conheço há muito tempo também. E... a KT me deu uma bíblia. E aí eu estou fazendo devocional com o Lorenzo. Então todos os dias, a gente combinou de fazer 30 dias disso, mas tenho certeza que vai durar mais tempo. E aí todo dia a gente se liga e aí a gente tá lendo um capítulo da Bíblia. Outra coisa que eu aprendi com ele é que na Bíblia são vários livros. E dentro dos livros tem capítulos. E aí a gente tá lendo um dos livros que tá na Bíblia, que é o Provérbios. E aí a gente lê capítulos por dia, sabe? E aí no final, que a gente termina de ler alguns capítulos, a gente lê Salmos, que é outro livro da Bíblia. Eu acho que é isso, gente. Desculpa se eu estou falando asneira. Mas, enfim, acho isso super legal, porque eu não sabia que a Bíblia eram vários livros dentro de um livro. Enfim, então, é sobre esses amigos que eu estou falando, amigos que são crentes já convertidos e te acolhem e não te julgam. Beijo.